Shabbat Shalom, gente. Estamos aqui para fazer a leitura da Parashá Bamidbar, leitura de preces, leitura pública de Shabbat, fazer a leitura pública de Shabbat. E hoje vamos ler aqui os clãs dos levitas. E vamos fazer a leitura aqui, tá? Vamos encontrar a leitura feita por Rumash Gabait, elucidados nas obras do Rebbe de Lubavitch, comentários do Rashi. Clã dos levitas. Deus disse a Moshe que contasse os levitas aptos para transportar o tabernáculo, seus objetos, clã por clã. Ele falou a Moshe, ordenando que transmitisse suas palavras a Arão, dizendo: faz um recenseamento separado do clã de Kehat, dentre os levitas, por suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos até a idade de 50 anos. Todos os que são suficientemente fortes para levantar coisas pesadas e, portanto, são qualificados para a tropa, para fazer trabalho na tenda da reunião. Esse que é o serviço do clã de Kehat, no transporte da tenda da reunião. Eles transportarão os mais sagrados dos objetos sagrados: a arca, a cortina, a divisória, a mesa do pão da preposição, o candelabro, os 2 altares e todos os seus utensílios. Porém, antes que eles se aproximem desses objetos, os sacerdotes os cobrirão, como se segue. Quando uma nuvem se mover para frente, indicando que o acampamento está prestes a viajar, Arão e seus filhos farão descer a cortina divisória e cobrirão a arca do testemunho com ela. Porão uma coberta de couro de tarraxa sobre ela, e por cima estenderão um saco de pano de pura lã azul celeste, então colocarão suas varas. Estenderão um saco ajustado de pano de lã azul celeste sobre a mesa do pão da presença, e porão sobre elas formas, colheres, suportes e tubos para a cobertura, ficando o pão eterno sobre ela. Em seguida, estenderão um saco ajustado de pano de lã escarlate sobre eles, e o cobrirão com a coberta de couro de tarraxa. Então colocarão as suas varas, tomarão um saco ajustado de pano de azul celeste, e cobrirão o candelabro de iluminação, suas lâmpadas, suas pinças, suas pás e todos os seus vasos de azeite que eles usam na execução do seu serviço. Colocam-no com todos os seus utensílios dentro da coberta de couro de tarraxa, e porão o saco e sua coberta sobre uma vara de candelabro, do que varas com que possa ser transportado. Estenderão o saco ajustado de pano de azul celeste sobre o altar interno de ouro, o cobrirão com uma coberta de couro de tarraxa. Então colocarão suas varas. Então tomarão todos os utensílios que usam no altar de ouro que fica dentro do santuário. Os colocarão um saco de pano de lã azul celeste, os cobrirão com a coberta de ouro de tarraxa, e porão esse saco com sua cobertura sobre uma vara para transportá-lo. Tirarão assim do altar, estenderão sobre ele um saco ajustado de pano de lã púrpura. O fogo celestial será coberto com vaso de cobre, para que não queime esse saco de lã. Porém, sobre ele e todos os utensílios, os quais ministram sobre eles os braseiros, os ganchos da carne, as pás, as bacias, todos os implementos do altar. Então estenderão sobre ele uma coberta de couro de tarraxa e colocarão suas varas. Ararão e seus filhos acabarão de cobrir os objetos sagrados e todos os utensílios do santuário quando o acampamento estiver pronto para viajar. E só depois o clã de Kehat virá para levar esses objetos. Mas os membros do clã de Kehat não tocarão os próprios objetos sagrados, porque assim morrerão. Esses objetos são a carga do clã de Kehat, e transportada à tenda da reunião. O cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, é o seguinte: ele transportará o azeite para a iluminação, o incenso de especiarias, assegurará que a oferenda de farinha seja ofertada quando acamparem, e transportará o óleo de unção. Além disso, ele tem o encargo de suportar e visionar o trabalho do clã de Kehat, indicando que cada um de seus membros
deve transportar todo o tabernáculo e tudo o que há nele, isto é, os objetos, o sagrado, de todos os utensílios do tabernáculo. Deus falou a Moshe, ordenando que transmitisse suas palavras a Arão, dizendo: não precisa a tribo das famílias de Quehat ser eliminada aqui com os levitas. Fazer isto por eles, para que vivam e não morram, quando se aproximarem dos mais sagrados objetos sagrados, a fim de transportá-los, como acaba de ser escrito: Arão e seus filhos primeiro virão e apontarão cada homem indivíduo igualmente para sua tarefa e sua carga, mas os membros do clã de Quehat não entrarão para ver os objetos sagrados estiverem sendo embrulhados, para que não os toquem inadvertidamente. Esta paraxá, Bamidbar, que significa no deserto, o povo de Israel já estava no deserto há bom tempo, mas ela vai enfatizar aqui as ordens, as instruções que Moshe Rabbeinu deu a Arão e seus filhos, enfatizando que o ensinamento que Arão, que Moshe passou aos filhos de Arão, era como se os filhos de Arão fossem seus próprios filhos. E aqui, durante o decorrer de toda essa paraxá, foi feito também o censo das tribos, e separado, foi feito o censo dos levitas, e separado do censo dos levitas, agora nós podemos ver que foi feita a contagem de quem carregava os objetos sagrados. Então, aqui nesta leitura, nós estamos vendo as instruções que Moshe deu a Arão aos filhos de Quehat, um recenseamento separado desse clã, separado de Quehat e dos levitas, foi feita essa separação, essa contagem, porque eles carregavam objetos muito sagrados. Cada um deles, Quehat, Merari, eles tinham alguma coisa para carregar, mas a família de Quehat foi separada para carregar alguns objetos. Como nós sabemos, existia o clã de Gershom, o clã de Quehat, o clã de Merari, e cada clã transportava alguns objetos sagrados. E aqui nós estamos falando nessa leitura acerca do que carregava a tribo de Quehat. E o cuidado para que eles não perecessem, para que eles não morressem, de todo o cuidado de embrulhar, de carregar tudo certinho, mas eles têm que carregar os objetos mais sagrados, como nós vemos aqui. O objeto, a arca, era coberta pela cortina divisória. A primeira cortina era de tarraxa, a segunda cobertura de azul celeste. A mesa de azul celeste, sobre o qual são postos seus utensílios, o pão da presença, depois escarlate. A segunda cobertura era de tarraxa. O candelabro era um objeto, e a primeira cobertura era de azul celeste, a segunda era de tarraxa. O altar do incenso era a primeira cobertura de azul celeste e a segunda de tarraxa. O tecido do altar interno, azul celeste, e a segunda cobertura de tarraxa. Tudo isso para uma proteção, tá, gente? Altar externo, a primeira era de púrpura, sobre o qual são postos os seus utensílios. A terceira de tarraxa. Mas pele de tarraxe para coisas tão preciosas. Então, era uma cobertura de tarraxe, uma cobertura de tabernáculo de fora, e por dentro tinha objeto sagrado, embrulhado. E nós vemos aqui o cuidado de Hashem para com a tribo, para que a tribo não fosse diminuída e não fosse eliminada ali. Aqui, nós vamos ler aqui dentro dessa paraxá, junto com a sua isca de Hassidut, o que vem dizer essa cobertura, o porquê dessas coberturas. Aqui a isca de Hassidut vai contar bem direitinho para nós, tá, gente? Vai contar bem direitinho para nós, vamos passar aqui o que quer dizer, o que então vai falar sobre esta paraxá tão importante para nós, como toda essa importante. Dentro dessa paraxá, e faz que Hassidut diz assim: as três coberturas da arca representam as três coberturas que podem envolver a alma durante sua jornada nesse mundo. A partição que era a entrada para o Santo dos Santos representa o corpo, pois o corpo do judeu é santo. Capítulo 49. A necessidade do corpo estar envolvido em assuntos físicos não é contrária à espiritualidade da pessoa. O corpo é infuso com uma alma animal que deseja se opor à alma divina. Mesmo assim, é uma alma animal judaica que
foi feita sob medida para trabalhar junto com a alma divina. Esta ideia é representada pela vestimenta de lã, que foi feita sob medida para cada utensílio. A bolsa de pele de tarraxa, porém, não foi especificamente dedicada à arca, nem à Torá, nem na renda, representando os desejos externos da pessoa que resultam de sua vivência com o culto secular. Não devemos nos desesperar ao ver que temos tantas causas para edificação em nosso caminho espiritual, pois assim como estas coberturas foram postas sobre a arca enquanto estava em trânsito para um destino mais elevado, assim também o corpo, a alma animal e as influências externas desafiam a alma divina a revelar seus poderes mais elevados, baseado em número 8, página 17. Então, o que está dizendo aqui que o povo de Deus, tem uma alma mais elevada, mas o corpo é uma cobertura, que tem suas camadas. Mas cabe ao povo judeu, através da vida espiritual, através do estudo da Torá, revelar os poderes mais elevados que desafiam as influências da alma animal, as influências externas. E nós, Batinoa, nós também temos que vencer as influências externas, a nossa alma animal, vencer os desejos e influências que tentam atrapalhar a revelação e a manifestação da luz de Deus, de Hashem, para que nós possamos ter a nossa alma mais elevada, que possamos crescer a espiritualidade. Então, o que diz aqui, vencer as influências. Temos que vencer as influências que aparecem. E não é uma, duas, não, muitas influências, mas através das 7 leis, através do estudo da Paraxá, através da dedicação, como diz o Admor Azaken, no Tânia, que temos que conviver com o tempo. O que é conviver com o tempo? É viver com a Paraxá da semana, fazendo nossos salmos, fazendo as nossas orações, nossas rezas diárias, nos aproximando de Hashem, estamos vencendo as influências da alma animal, vencendo o exterior e apressando a revelação do Mashiach. Aqui dentro desta Paraxá também, ela vem contando aqui, Bamidbar 4:6, está escrito assim, sobre o trabalho dos filhos de Arão, quando o povo precisava se deslocar de um lugar para o outro no deserto, escrito carregar os utensílios sagrados no bicho. Na ocasião, era necessário cobrir a arca sagrada com uma cobertura de pano, todo de estofo de lã azul celeste, 1000 malá por cima. Mas os sábios explicam que a cor azul celeste se parece com a cor do mar, e esta com a cor do céu, e o céu se parece com o trono celestial divino. Isto nos ensina que a arca sagrada se parece com o trono celestial divino. Baseado nessa explicação, podemos absorver uma alusão a esse ensinamento. Na guimatria da palavra 1000 malá, que são 215, mesmas palavras, Ru, Domê e Kissê. Acabou, ele se parece com o plano celestial divino. Então, gente, tudo isso aqui, todo esse movimento que acontecia, se manifestava a aparência do plano celestial divino, aparência celestial. Então, gente,